O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou as provas obtidas na Lava Jato após o acordo de leniência da Odebrecht. Na mesma decisão, Toffoli declarou que a condenação de Lula no âmbito da Lava Jato foi um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. Para o Ministério Público de São Paulo, a decisão não pode atingir sem distinção toda a classe política, já que quem moveu o processo foi apenas Luiz Inácio Lula da Silva. Essa história é meio que jogo de dominó, né? Exatamente. Você bateu numa pecinha, todas as outras começam a cair. A preocupação do Ministério Público é justamente essa, mano. Exatamente. E a gente tem assistido a um esforço reiterado de muitos atores por reescrever a história, né? Por fazer de conta que os crimes não aconteceram, que quem roubou bilhões de reais ao longo de décadas, né, das estatais brasileiras, da Petrobras, enfim, de licitações, faça de conta que não roubou, né? Então, é muito surreal essa situação no Brasil, né? Porque a gente vê o sistema de justiça funcionando, apesar de ser tão caro, com tantos defeitos, com tantos problemas e pormenores, né, que uma falhinha processual, algum erro ali no meio do caminho, faz de conta que o crime, que evapora com o crime, né, que o crime não aconteceu, quando são crimes gravíssimos, que distorceram o funcionamento tanto da economia brasileira como da democracia brasileira, ao financiar ilegalmente campanhas, ao ajudar a perpetuar no poder políticos que participaram do conluio. E, enfim... Mas o que fazer? O que fazer? Pegar uma prova obtida de forma ilegal, uma prova considerada ilegal e condenar todo mundo só porque é justo? Legais, né? Só porque é justo? O que fazer? Querer que a justiça seja justa é muito estranho. Mas o que fazer? No Brasil é muito estranho. Então, ainda que seja ilegal, para satisfazer um desejo de justiça, usaria. Mas e aquela história lá que o Toffoli fechou os olhos para aqueles documentos? A questão Como é que vocês veem isso? O Paulinho, antes disso, eu queria falar só uma questão. Eu não sei qual é a legitimidade do Ministério Público de São Paulo de recorrer dessa decisão. Porque, como o caso está no Supremo Tribunal Federal... Não, sim, tem uma questão porque ele usou a prova da Odebrecht para processar alguns políticos no âmbito da Justiça de São Paulo. Tem vários processos que o Ministério Público... E esse processo no âmbito da Justiça de São Paulo cairiam com a decisão do Toffoli. E pelo que eu entendi, a ilegalidade, a suposta ilegalidade da prova caiu por terra, né? Porque estava lá no sistema do Ministério da Justiça a cooperação internacional com a Suíça. Então, a ilegalidade, na verdade, não foi legal. O Toffoli fingiu que não existia. A prova existe. Mas esse é um ponto, né? Tinha duas hipóteses, né? Na verdade, duas questões. A primeira era a ausência de autorização da Justiça de acordo de cooperação com a Suíça, que na verdade existe. Existe. Né? E o segundo ponto é que a auditoria da Polícia Federal mostrou que os documentos apresentados pela Odebrecht no acordo de leniência, todos são manipuláveis. Ela não consegue identificar a certeza dos dados constantes na planilha da Odebrecht, entendeu? Esse é o problema. Mas peraí, foi a própria Odebrecht que foi lá e entregou. Por isso está ilegal. Mas por que ilegal? Por isso que é ilegal. Por quê? Porque ela usou prova manipulável, que não dá para ter certeza. É uma graça, né? Então não foi uma busca, não foi uma busca. O Cid está falando numa delação contra o Bolsonaro é manipulável? Então, não, ele está falando. Pode acreditar. E além disso, o dinheiro... Não, vai trazer provas. O dinheiro foi devolvido. Vai trazer provas. Só aquele trouxer não serve. A questão é a seguinte, Paulinho. Vai trazer provas. Não, a questão é a seguinte, né? O Departamento de Operação Estruturada da Odebrecht, que supostamente era o departamento responsável por pagar propina. Supostamente. No acordo de leniência, eu estou sendo cuidadoso com as palavras. No acordo de leniência. Você não leu o livro da Malu Gaspar. No acordo de leniência. Seja ousado, mano. No acordo de leniência. Putz, é preciso ter para confirmar. Não, precisa ter condenação com trânsito julgado. No acordo de leniência. Meu amigo. Não tiver, tudo supostamente. Esses garantidos. Não. No acordo de leniência foi juntada. Peraí. Eu adoro os garantistas. No acordo de leniência. O PP vai morar na Venezuela, não vai? Bromação. O PP vai morar na Venezuela. Constituição, Paulinho. Você gosta de Constituição, Paulinho? Vou pegar um charuto, vai. No acordo de leniência, que foi juntado os documentos do Departamento de Operação Estruturada, né? Consta
que foi manipulado antes de entregar para a Polícia Federal o documento. Não dá para usar esse documento como consta prova. que poderia ter sido manipulado. Não, foi manipulado. A questão é que para investigar, basta ter dúvida, mas para condenar tem que ter certeza, inclusive certeza em relação aos documentos. Mas com perícia técnica que informa a integridade. Dinheiro. As pessoas devolveram dinheiro. Mas devolveram com a faca no pescoço, meu amigo. Sim, mas é o dinheiro roubado. É como um bandido chega com o relógio, eu roubei seu relógio. Tá aqui o relógio devolvido. É a frase do Del Campo. Precisa de prova. O cara devolve até o que não roubou, cara. Que é isso? É claro. O cara tá preso sem precisar estar preso, ele devolve Maninho até justiceiro. o que não Maninho justiceiro. Não é uma questão de justiceiro. É só de não fechar os olhos porque aconteceu. Não, ninguém está falando que não existiu crime na Petrobras, que não existiu corrupção na Petrobras. O que a gente está falando é que o processo contra os criminosos foi feito de forma irregular e ilegal. Ok, então precisamos... Dá para levar a sério. Quem vai ser punido pela irregularidade? Como a justiça vai... É porque o meu ponto é o seguinte... Um erro processual é mais grave do que roubar bilhões de reais do Estado brasileiro? Não é grave, mas contamina. Mas é preciso punir todos os crimes. Não dá pra então, punir. se tem alguém que... Maninho, a justiça... Tem crime de hermenêutica, meu. A justiça... Maninho, como é a história do relógio? Conta de novo. Imagina, a pessoa roubou o seu relógio, o relógio sumiu. Todo mundo sabe que o relógio sumiu. Aí o cara aparece com o relógio. Devolve o relógio. E depois diz, não, mas eu tava com a faca no pescoço. Eu devolvi o roubo. Mas é que eu não roubei, na verdade. Isso é simples. Daqui a pouco... Com a profundidade de um pires. Essa comparação tem a profundidade de um pires. Daqui a pouco a gente vai ter que pagar a indenização pro pessoal que roubou. Uma coisa. Porque devolveram o dinheiro. Isso tá acontecendo. Não, mas o que vocês têm que saber... Welcome to the future, querido. Vocês têm que saber que o que vocês têm que saber é o seguinte. Fala, Pepe. O crime que aconteceu na Petrobras foi o crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. A justiça que não segue a regra dela de processar, de investigar, também viola o Estado Democrático de Direito. Ou seja, não dá para você combater um crime com outro crime. Eu concordo, concordo. Essa é a lógica. Mas a gente também não pode, porque teve... Só existe uma forma, Maninho, porque teve um crime depois, a gente vai fazer de conta que pessoas que roubaram bilhões para fraudar a democracia. Aí pune mesmo ilegalmente. Não, mas é preciso ter uma forma de punir adequadamente. Não estou falando que é justiça. Aí a gente pode discutir, por exemplo, prescrição, tornar o crime de corrupção imprescritível. Aí beleza, anulou, começa de novo, não importa. Imprescritível é absurdo também, mas aumentar o prazo, acho que eu... Porque esse é o problema. Demora muito tempo para anular. Né, Fê? Claro. Eu tô aqui, eu só entendi do relógio. Gente, olha só.